Grenoble is where she will be researching for her PhD. She is focused on digital culture, peripheral culture. Our keynote speaker is Professor Pierre Levy, who is an information philosopher who has dedicated his professional life to understanding the cognitive and cultural aspects of digital aspects. He is studying human collective intelligence. He has written over 10 books on the subject. The books have been translated into over 12 languages and are adopted as a bibliography in many universities worldwide. He is Tunisian of birth, but of French nationality. Professor Levy is a master in science history and a PhD in sociology and information communication science through the University of Sorbonne in France. He currently teaches at the communication department in the University of Ottawa in Canada, where he has a seat. E também é membro da Royal Society of Canada e recebeu diversos prêmios e distinções acadêmicas. Entre suas obras mais conhecidas estão Cybercultura e A Inteligência Coletiva, por uma antropologia do cyberespaço. Seu livro mais novo, que ainda não foi lançado no Brasil, The Semantic Sphere, Computation, Cognition and the Information Economy, volume 1, será publicado até o final do ano pela editora Wiley. O livro publicado no Brasil mais recentemente chama-se O Futuro da Internet em direção a uma ciberdemocracia planetária, escrito em coautoria com o André Lemos, professor da Universidade Federal da Bahia. Vamos sortear 10 exemplares na volta do intervalo. Bom, após o coffee break, teremos participação da professora Heloísa Buarque de Holanda, da UFRJ, e participação do escritor Marcos Vinícius Faustini, da Agência de Redes para a Juventude. Voltando do intervalo, eu leio os perfis deles, senão a gente não começa. Ok? Gostaria de chamar a Eliane Costa, nossa gerente de patrocínios. Bem, boa tarde a todos. Bom, nós temos hoje aqui um privilégio muito grande. A gente está receber o professor Pierre Levy. É realmente uma honra para a Petrobras e para o Brasil. Pierre Levy, para vocês terem uma ideia, lançou no Brasil, em 99, o livro Cybercultura, em 98, Inteligência Coletiva, e em 93, no Brasil, foi lançado um livro chamado Tecnologias da Inteligência. Portanto, é uma pessoa que vem trabalhando esses temas com profundidade e com uma extensa e profunda obra acadêmica. Ele até me disse hoje, bom, a minha especialidade não é a cibercultura e transformação social. Mas, exatamente por isso, a gente chamou o professor Pierre Levy, pelo que ele traz de conhecimento sobre a cibercultura, nos campos onde ele os vieses em que ele é mais até especialista, para ouvir dele também como é que ele vê o nosso país hoje, país que é, no cenário internacional, olhado com muita curiosidade pelas políticas públicas para a questão da cultura digital, pela apropriação, pela facilidade de apropriação tecnológica. O Brasil hoje é um case em todas as pesquisas, pela facilidade, pela rapidez, como assimilou as redes sociais e as tecnologias digitais. Somos também considerados um fenômeno pela apropriação tecnológica por populações, por comunidades chamadas periféricas. Hoje, sabemos que em toda e qualquer favela há inúmeras lan houses. Hoje, esse número é um número que varia muito de acordo com quem fala, mas considera-se que existem hoje 100 mil lan houses no Brasil. E essas 100 mil lan houses não são aqueles birôs com ar-condicionado nas principais avenidas, mas muitas delas estão em comunidades periféricas. E um dado que é muito importante é que 1/3 do acesso à internet no Brasil, 1/3 tem início em lan house. Isso caracteriza um perfil que a gente não pode deixar de levar em conta, e se a gente não pode deixar de levar em conta, que dirá as políticas públicas para o setor.
O Pierre Levy, em um dos livros dele, creio que foi no Cibercultura, ele coloca uma frase que eu gostaria de ler, que é: as técnicas criam novas condições e possibilitam ocasiões inesperadas para o desenvolvimento das pessoas e das sociedades. Mas elas não determinam nem as trevas, nem a iluminação para o futuro humano. Essa é uma pontuação que o professor repete na sua obra, que é que a mudança, o uso da tecnologia é do homem, né, e da mulher, naturalmente, da humanidade, né, nossa capacidade de nos apropriar da tecnologia e de fazer dela os usos positivos e consequentes é nossa, não é da máquina, né? Como disse o Gilberto Gil, o computador faz tudo, faz quase tudo, mas ele é mudo. E também disse, tempos depois, que a máquina jamais vai saber o que é swing. Isso são provocações aqui para o nosso debate. A gente fala aqui de um cenário que é o cenário da cultura das redes, né, uma cultura de colaboração, de compartilhamento, de articulação, de inteligência coletiva, né, que é o título de um dos livros do professor Levy. Um cenário, portanto, sem limites para a universalização do conhecimento do ponto de vista tecnológico. No entanto, a gente sabe que talvez nunca estivemos no mundo tão cerceados nos nossos direitos de uma liberdade de expressão. Nesse momento, há retrocessos em várias partes do mundo que envolvem a questão da expressão pela via da internet. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um cenário de possibilidade universal de acesso ao conhecimento e à informação, a gente tem retrocessos sérios na França, com a Lei Hadopi, com Sarkozy, com o Cameron na Inglaterra e no próprio Brasil, em que a questão digital vem passando por um momento de bastante disputa política, econômica, cultural, e é, portanto, também um momento de a gente se debruçar sobre essa questão que diz respeito não só a quem trabalha diretamente com a informática ou com o computador, mas a todos nós, cidadãos e cidadãos do mundo também. A internet e as tecnologias digitais também trazem a nós, né, do ponto de vista cultural, a possibilidade de novas vozes, de novos discursos. Nós sabemos que com a internet o consumidor de informação ele é também um produtor de informação. Isso muda tudo, simplesmente, porque a gente pode levar à rede mundial de computadores novas vozes, novos discursos, tradicionalmente excluídos desses espaços, sem edição, que é uma característica da comunicação do século XX, a comunicação editada e centralizada. Então, a gente tem um outro cenário no século XXI. Possibilidade de difusão ilimitada, o que faz com que, por exemplo, manifestações culturais que normalmente não são sedutoras para o mercado e para as grandes mídias consigam chegar imediatamente ao outro lado do planeta. Novos formatos sociais, novos formatos midiáticos. Portanto, a gente não está falando só de tecnologia, a gente está falando de cultura. E a gente está falando, portanto, de um cenário inteiramente novo no que se refere à produção cultural, circulação cultural e consumo cultural. Foi exatamente essa percepção que levou, em 2003, o ex-ministro Gilberto Gil, que ontem mediou o debate que o Pierre Levy fez no Oi Futuro. O ex-ministro Gilberto Gil trouxe, então, esse cenário aparentemente tecnológico para o âmbito, pela primeira vez no Brasil, para o âmbito do Ministério da Cultura, tratando esse assunto, sim, como um assunto cultural, tratando a inclusão digital não mais como o acesso ao computador como uma linha de chegada, mas como um ponto de partida para novas possibilidades, para novas práticas, passando até a chamar não só de inclusão digital, mas de uma cultura digital, uma cultura em que a gente se preocupa com os usos, com a autonomia do usuário, com a possibilidade real daquele uso. Estou falando tudo isso para contextualizar. Hoje a gente tem a palestra do professor Pierre Levy e, após o intervalo, a gente tem duas pessoas
muito importantes no cenário cultural brasileiro, com perfis muito diferentes de trajetórias de vida, Heloísa Buarque de Holanda e Marcos Vinícius Faustini. Heloísa Buarque é professora da UFRJ, acho que é um nome que dispensa qualquer apresentação, uma pessoa que esteve na vanguarda de todas as vanguardas, desde quando eu me entendo por gente, e eu já me entendo por gente há algum tempo, então ela sempre esteve na vanguarda, e ultimamente se dedica à cultura digital e à cultura da periferia. E Marcos Vinícius Faustini, que vem da periferia e é igualmente uma pessoa também vanguarda da vanguarda, com proposições extremamente criativas. E é exatamente essa questão. Heloísa, com seus projetos Universidade das Quebradas, que ela vai trazer, Polo Digital, Tramas Urbanas, e Faustini com a Agência de Redes, com o seu livro Guia Afetivo da Periferia. É exatamente essa realidade que a gente quer mostrar ao professor Pierre Lévy e ouvir dele essa fala, essa sinergia dessa fala tão instigante que ele tem e com o que a gente vem propondo aqui no Brasil nos últimos 8 anos, principalmente, com soluções extremamente originais para esse cenário. Eu acho que a gente para aqui. Eu vou convidar o professor Pierre Lévy. Queria pedir uma salva de palmas para o professor Pierre Lévy. E vou deixar vocês com ele, e logo após a fala do Lévy, a gente vai ter um intervalinho com um coffee break, e, em seguida, o debate com o professor Pierre Lévy, a professora Heloísa e o Faustini. Acho que vai ser, hoje, uma tarde muito especial e acredito que inesquecível para todos nós. Thiago? Exit show? Exit show? Exit show? Yeah. Let's go to the other one. Save, okay? This one? Okay. Yeah. Gente, quem precisar acessar o Wi-Fi, existe uma senha especial. Sei lá. Okay. A rede Wi-Fi que está disponível se chama Cybercultura. Quando vocês tentarem, vocês vão ver alguns nomes. E quem realmente precisar é Cyber, com C maiúsculo, Petrobras, com P maiúsculo, 2011. Com I. Cyber Petrobras, 2011. Só que nós temos um acesso simultâneo. Oi? Nós temos acesso simultâneo para 60 usuários. Então, quem não precisar, de fato, não fica testando não, por favor. Tá. Let's go. No. Microphone. Yeah. Good, thank you. Good afternoon. Boa tarde a todos. Eu vou falar inglês, apesar da minha língua materna ser francês. Podem me fazer perguntas em português. O som está satisfatório, tá bom? Bom, excelente. Bem, eu gostaria de contextualizar, de colocar, aliás, em contexto, a atual revolução cultural e de civilizações a qual estamos convivendo, as quais estamos vivendo. Minha primeira afirmação é que não é a primeira vez na história humana em que há uma grande transformação civilizacional, cultural, que tem a ver com um novo tipo de mídia. E não é de se surpreender, não é uma grande surpresa, porque o ser humano, basicamente,
fala a linguagem dos macacos e a sua força não está nos músculos, nem nos cérebros dos homens e das mulheres, porque os seres, digamos assim, eletrônicos têm um cérebro maior do que os seres humanos, tem a ver com a capacidade de falar, a linguagem. Portanto, toda mídia que aumenta e transforma... Não, nada de flash, por favor, porque me distrai. Toda mídia que aumenta e transforma a habilidade humana, a capacidade humana de manipular símbolos e sinais, possui um impacto profundo sobre a cultura e em todos os aspectos da cultura, economia, política, religião, arte, etc. Portanto, aqui, claro, eu não vou reexplicar a história da humanidade, claro. Isso aqui é apenas para lhes dar uma olhada, uma ideia breve de quatro revoluções midiáticas de grandes proporções que apareceram antes da nossa época e que tem a ver com a mídia. A primeira coisa que aconteceu, digamos assim, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que durante a maior parte da história da humanidade, os humanos não tinham telefone, computador, sistema de escrita, era apenas oralidade. E isso durou centenas de milhares de anos, desde o início, contando desde o início, e a mídia escrita não é... A escrita é uma tecnologia um pouco nova, digamos assim. Pode-se considerar. Com a invenção da escrita, houve então uma enorme transformação da civilização. Primeiro, o desenvolvimento da agricultura e a criação de animais domésticos, a invenção das cidades, o fato de vivermos em locais sedentários, não só no campo, né? Vivemos também em grandes cidades, também a invenção do Estado e, com isso, a invenção dos impostos, obviamente. Então, os primeiros governos estavam relacionados a sistemas, ou escrever sistemas, digamos assim, e também religiões complexas, com grandes templos, padres. Você imagina, lembra da civilização da Mesopotâmia, do Egito, China, ou aqui nesse continente, Inca, Azteca, Maia, etc. Todas essas civilizações antigas possuem ou possuíram um sistema de pré-escrita que os ajudou a administrar uma complexidade maior do que era possível apenas através da oralidade. Então, a sedimentação da memória os ajudou a construir uma sociedade melhor em todos os níveis, político, econômico, religioso, etc. Depois veio então a invenção do alfabeto. Eu considero que o alfabeto foi uma grande invenção, porque o sistema de escrita anterior, onde havia com ideógrafos ou semi-ideógrafos, por exemplo, lembre-se, pensem nos hieróglifos. A escrita e a leitura eram o privilégio, aliás, eram a habilidade profissional de uma certa categoria, de uma certa casta da sociedade, e esses eram os escribas. Geralmente, os escribas trabalhavam para o governo
ou para o alto sacerdócio dos templos, os altos sacerdotes dos templos. Então, a especialidade profissional dos escribas era escrever e levou 10 a 15 a 20 anos até domar esses sistemas antigos de escrita. Por quê? Porque havia muitos símbolos diferentes, sinais diferentes, e levava muito tempo para dominar esses sistemas. E, claro, como na maioria a maioria da população trabalhava na agricultura, não tinham como aprender a ler e escrever. Mas com o alfabeto, temos um sistema mais simples, porque em todo o alfabeto, mais ou menos, há 30 sinais. Portanto, é possível aprender a ler e escrever em, digamos, 3, 4, 5 anos de estudo, o que representa bem menos do que os 15 anos que eram necessários de acordo com o sistema antigo. Isso levou a uma democratização da utilização da escrita. Mais e mais pessoas eram capazes de ler e escrever, puderam ler e escrever. E isso é possível ver que as civilizações baseadas no alfabeto eram mais fortes do que as civilizações baseadas nos sistemas escritos anteriores. Por exemplo, pode-se pensar nos gregos, romanos, os árabes, todos esses povos que construíram grandes impérios e que destruíram o antigo império, que era baseado em escrita ideográfica. E há também muitas invenções relacionadas ao alfabeto. Pense em democracia, por exemplo, muito interessante. Quem inventou a democracia foram os atenienses, e claro, os atenienses tinham uma cultura alfabética. Qual é a relação entre o alfabeto e a democracia? Nas cidades gregas antigas, a maioria das pessoas, dos cidadãos, eram capazes de ler e escrever. E então, também eram capazes de escrever a lei, criticar a lei e participar na criação da lei. Então, há uma relação bem próxima entre a mídia e as formas políticas. Podemos falar de filosofia, ciência e as invenções na economia, como a invenção do dinheiro, porque o dinheiro é um grau de abstração nas trocas econômicas relacionada ao uso do alfabeto. Então, temos todas essas relações entre a mídia e a transformação social. A próxima grande transformação foi a da impressão. A impressão, primeiramente, está relacionada à Revolução Industrial. Se você pensar, a impressão dos livros foi o primeiro produto em massa da era industrial, porque foi a primeira vez que foi possível produzir o mesmo produto exatamente igual, em muitas cópias, usando uma máquina. Também está relacionada à Revolução Científica, porque, graças à impressão, tivemos jornais científicos, bibliotecas modernas, disponibilidade de dados científicos, a impressão de mapas, representação de plantas e animais e assim por diante. Opa, onde foi? Bem, então,
Da perspectiva sociopolítica, como no caso do alfabeto, há uma relação próxima entre a impressão e não a democracia da antiguidade, mas a democracia moderna. A democracia da antiguidade tinha a ver com a cidade-estado. A democracia moderna é a nação inteira com milhões de pessoas. Então, na cidade, as pessoas se encontravam no mercado e havia uma espécie de consenso. Todos se reuniam no mesmo lugar, mas claro, quando há milhões de pessoas, isso é impossível. Então, o lugar onde as pessoas criavam as opiniões públicas, na época moderna, graças à impressão, eram os jornais. Não dá para imaginar a noção de direitos humanos e tudo o que acontece durante a evolução do sistema político inglês, com mais democracia, o que aconteceu durante a Revolução Francesa e tudo o que aconteceu durante a independência americana, não dá para imaginar sem a opinião pública baseada na impressão. Então, foi completamente centralizado, foi uma ferramenta central para a evolução até a nossa democracia. Agora, vamos esperar um momento. Eu não acho que sempre que há uma impressão, que também existe democracia moderna. Eu acho que a impressão é uma condição para a aparição do desenvolvimento da democracia moderna. É a mesma coisa com o alfabeto. Em toda parte, onde há o alfabeto, não há sempre democracia, mas a democracia não pode desenvolver sem a existência do alfabeto. Então vocês entendem que não é uma causa determinante, é uma condição determinante. Sem essa condição é impossível, mas não é o suficiente, é claro. Também é preciso de muitos outros fatores. Então, eu poderia falar sobre as transformações religiosas também. Dá para observar que todas as religiões universais estão baseadas em textos centrais escritos em linguagem alfabética. A Bíblia, o Corão, até os textos sagrados dos budistas foram escritos em forma alfabética. Qual é a grande transformação religiosa relacionada à impressão? Vocês têm alguma ideia? A reforma. Porque uma das grandes asserções de Lutero é que todos têm o direito de ler os textos sagrados sozinhos e incorporá-los sozinhos, sem o intermediário da igreja. Mas se não houvesse a impressão, ninguém poderia. Teria sido impossível ter a Bíblia na família. Então, a revolução religiosa, que foi a reforma, e também foi um veículo para a propagação do cristianismo, foi baseada no meio da impressão. Então, há muitas grandes transformações culturais baseadas na mídia. Finalmente, eu vou falar sobre a nossa situação atual. É muito importante tomar um passo para trás e pensar em toda a história humana e não ficar com o nariz colado aos nossos eventos atuais. Temos que entender as coisas
de cima, amplamente, como se fôssemos pássaros voando por cima da história humana, e dessa forma nós podemos entender o que está acontecendo.